Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na última lição de número 13 desse primeiro trimestre de 2024. O poder de Deus na missão da igreja. E neste trimestre nós aprendemos um ensino maravilhoso do pastor ministrados, pelo pastor José Gonçalves, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E esta lição de hoje, ela vem como uma coroa, deste grupo de lições desse trimestre, vem coroar este ensinamento que está firmado aqui na perícope, em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, a primeira eleição, escolha, direção do Espírito Santo para nomear e enviar missionários, no caso Barnabé e Saulo. E o texto áureo da nossa lição está também, Atos 1 e 8, a última ordem que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Pois bem, este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana, e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, divulgue, compartilhe, e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. A nossa lição, nós vamos, ao discorrer da lição, nós faremos menções de algumas outras que tivemos aqui durante esse trimestre, mas apenas para uma abordagem rápida, queremos falar, olha só, nós aprendemos sobre a origem da igreja na lição primeira, e fizemos aquele paralelo entre Adão e Eva, onde o Senhor Deus tirou a costela do homem para dela fazer a mulher e trouxe-a a Adão. Assim o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário e de dentro do Senhor Jesus foi tirada a igreja, nós que compomos a igreja, através da regeneração, obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A imagem da igreja, a igreja como noiva, como esposa, a igreja é como reino de Deus, e vemos a natureza da igreja, vemos também a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja que é paralela com esta lição de hoje, mas esta tem um ponto mais específico, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, uma lição bastante interessante, onde em muitos lugares já não existe mais a questão da disciplina, que as pessoas apontam que é Deus que resolve, quando Deus deu ao homem, Deus deu à igreja o poder de solucionar os problemas que porventura surja no seu meio. Também falamos aqui nas lições 9 e 10 sobre a questão da primeira e a segunda ordenança do Senhor Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia. É ou não é um sacramento? São ou não são sacramentos? E nós explicamos, enfocamos bastante esse detalhe acerca dos sacramentos. Também o culto da igreja cristã. E na última lição, lição de número 12, o papel da pregação no culto. E agora o poder de Deus na missão da igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela se manifesta, ela ganha notoriedade através da manifestação do poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Romanos, no capítulo 1, ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, o evangelho sem poder, sem demonstração de poder, não é evangelho. E se pregamos um evangelho que não é respaldado, confirmado pelo poder de Deus, não estamos aí, surge um questionamento: é ou não é um evangelho de poder que pregamos? Logo, quando pregamos o evangelho de poder, nós vemos a manifestação desse poder, onde a igreja está atuando, onde a mensagem está sendo pregada. Nós vimos aqui, no tópico 1 da nossa lição, vai dizer a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Lucas, ele reporta, ele enfatiza a questão do Espírito Santo
no agir da igreja, no mover da igreja. E isso foi desde o princípio, quando o Senhor Jesus, ele foi revestido do poder do alto, lá no capítulo 4, versículos 18 e 19. Nós vamos ver aqui que Lucas ele registra a capacitação do Espírito Santo, também no capítulo 3, versículos 21 e 22, e ele vai apontar ainda, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse poder. É o texto básico da nossa lição, porque Lucas, ele não foi apenas um historiador. Ele não foi apenas um historiador, ele foi um verdadeiro teólogo, um verdadeiro teólogo. E podemos dizer ainda que Atos dos Apóstolos, ele é uma grande obra de teologia sistemática. Ele mostra a questão missiológica, como que a igreja cresceu e prosperou tomando por base o apóstolo Paulo. Também nós vemos a carta aos Romanos, um verdadeiro arsenal de doutrina. Ela é assim definida, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele traz ali um arcabouço doutrinário. Porém, em Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui um compêndio que é uma verdadeira teologia sistemática para a igreja em todas as eras. E vemos também o enfatizar, porque Lucas em todos os momentos, em todo o livro de Atos, ele vai fazer menção do Espírito Santo agindo, do Espírito Santo operando, do Espírito Santo falando, revelando, mostrando, orientando. Ele sempre vai dar a ênfase à obra realizada pelos missionários, mas porém sob a orientação do Senhor Jesus e principalmente o mover do Espírito Santo. Você vê o agir do Espírito Santo desde o primeiro capítulo até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Você vai ver o mover do Espírito Santo, o mover de Deus, a igreja cheia, sempre o Espírito Santo movendo. Isso mostra que o trabalho pentecostal, a doutrina pentecostal, não é algo apenas defendido pela Assembleia de Deus por uma questão de inovação. Não, é algo que é bíblico, que é uma ordenança, é muito mais que uma doutrina bíblica. O ser cheio do Espírito Santo é uma ordem dada pelo Senhor Jesus aos discípulos, para que depois de revestido de poder, levasse o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é pregado mediante a manifestação de poder. Mediante a manifestação de poder. Posso dizer aqui um exemplo quando começou a igreja. Logo ali no Pentecoste, quando Pedro, ele prega ali, por que ele prega a palavra? Porque as pessoas foram atraídas pelo barulho, foram atraídas pelo movimento, foram atraídas pelo mover do Espírito Santo no meio daquele colégio de 12 crentes que ali estavam reunidos. E ali quase 3.000 almas agregam ali, começando então a marcha da igreja, que nunca mais parou e não vai parar até o arrebatamento da igreja. Assim, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo ganhou aquelas almas para Cristo. Vendo a profecia, vendo a manifestação dos dons, a palavra, a mensagem profética, a revelação do segredo, a revelação dos mistérios de Deus, as grandezas de Deus, ou a glorificação do eterno, através da boca, da manifestação da boca daqueles homens que ali estavam cheios e revestidos do poder e falaram muitas línguas, variedade de línguas naquele lugar. Aí nós vemos na sequência o que acontece no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Ainda ali aquela conversão, a igreja crescendo. Aí nós vamos. O apóstolo Pedro, juntamente com João, eles vão à hora da oração, a nona, às 3 da tarde. Eles vão para o templo e lá estava um homem que jazia ali, já era de quase 40 anos, homem coxo.
E Pedro olha para ele, esperando receber de Pedro e João alguma esmola. Ele diz: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem foi curado na hora. Ele levantou, saltou, seus artelhos firmaram e ele entrou louvando, salmodiando, saltando o templo adentro. E aquilo foi notório e a igreja então ela chega a quase 5.000 almas para a glória do Senhor Jesus. O que foi isso? A manifestação do poder de Deus. Na casa de Cornélio, a manifestação do poder de Deus. Filipe em Samaria, a manifestação do poder de Deus. Nós vemos ali no capítulo 7 de Atos, o caso de Estevão, a manifestação do poder de Deus no espírito de sabedoria. É aquela palavra, uma pessoa arguta, uma pessoa cheia do poder, cheia da graça, cheia do conhecimento, confronta os escribas, confronta os fariseus, e Saulo então ele fica boquiaberto com a sabedoria, não somente com a sabedoria, mas principalmente a autoridade de Estevão em expor as verdades da palavra de Deus. Isso mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela começa pujante, sempre firmada no poder de Deus. Aí nós vamos para o nosso tópico 2, nós vamos ver aqui: o Espírito Santo capacita as testemunhas. As testemunhas de Cristo, elas são capacitadas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem orienta, é o Espírito Santo quem reveste, é o Espírito Santo quem conduz as pessoas a levarem o Evangelho. Não somente levar o Evangelho, mas a manifestação do poder de Deus. Eu me recordo do pastor Bernard Johnson. Ouvi esse testemunho por mais de um pastor, inclusive do pastor Terry Johnson. Ele trouxe aqui, quando esteve aqui em Americana, falando que o pai dele, ao fazer um trabalho, uma cruzada em Minas, no sul de Minas, o Espírito Santo falou com ele que haveria de fazer uma maravilha naquela noite. E então, ele já no púlpito, ele procura o Evangelho de Marcos, onde há bastantes milagres, e ali ele procura um texto para pregar a palavra naquela noite. E ali ele começa a ministração e ele fala que o Espírito Santo fala com ele que ia fazer uma obra sobrenatural. E ali veio uma pessoa cega, a de um olho. E o que me chama a atenção é que eu vi esse testemunho de um outro pastor aqui de Americana, pastor João. Ele disse o seguinte, que já dorme no Senhor Jesus, que ele estava no púlpito junto com o pastor Bernard Johnson. Ouvi esse testemunho primeiramente do Terry Johnson, e depois o pastor João, ele dá esse testemunho que ele estava no local. E quando o pastor chama aquela pessoa cega para orar e impõe as mãos, o pastor João disse que ficou com os olhos abertos. E aquele olho que não tinha, era uma nata. E ele fica olhando, e quando aquela pessoa tira a mão e manda abrir o olho, estava o olho azul como era o outro olho. Glórias a Deus. Deus fez este milagre. O que é isso? É a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. E isso não é coisa passadas. Aqui também, na região aqui do campo de Americana, num bairro que pertence a Santa Bárbara do Oeste, havia um irmão, e esse irmão era analfabeto, e ele então, num culto, a glória de Deus se manifesta, ele começa a falar em outras línguas, e o pastor ficou até um pouco preocupado, mas de repente uma pessoa que estava visitando começa a chorar, e no final do culto vem conversar, queria entender, porque aquele irmão falou com ele em árabe, falou da glória de Deus, falou da grandeza de Deus, e pregou o evangelho para ele em árabe, e ele conhecia aquele irmão. Então há situações, ele não conhecia aquele irmão, que trouxe essa mensagem, não falou, nem sabia, ele era crente pentecostal e falava línguas estranhas, mas ali, naquele culto, ele falou das grandezas de Deus, e aquela pessoa árabe, que ouviu o evangelho, ela ficou impactada pelo poder de Deus. Outro ponto que eu vi, um testemunho também, numa das ministrações do pastor Bernard Johnson, ele estava na Índia,
E ali ele conta um testemunho, que uma pessoa, uma mulher, uma senhora, ela andava torta, e ele pediu para Jesus o que pregar naquele lugar, e o Senhor mandou ele pregar sobre o poder de Deus, que ele ia fazer maravilhas, e ele faz o apelo, pessoas que andavam torta, para que fosse à frente, e ali ele ora por aquela mulher, e aquela mulher, a perna dela, que era mais curta que a outra, cresceu e ficou no mesmo tamanho, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado, e centenas de pessoas se converteram ao Evangelho, porque há lugares que as pessoas não, se pregar o Evangelho que pregamos aqui no Brasil, elas não vão aceitar, mas quando prega-se o Evangelho e há manifestação do poder de Deus, então as pessoas passam a crer pela manifestação do poder de Deus. Assim, a igreja evangélica aqui no Brasil, principalmente o segmento pentecostal, cresceu abundantemente no século XX, porque veio numa mensagem respaldada, alicerçada pelo poder do Espírito Santo. A mensagem pentecostal, ela traz de volta a essência, a realidade do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não é um Evangelho para um povo, um Evangelho para outro povo, um Evangelho para frente, um Evangelho para trás. Não, o poder de Deus é aqui e agora, como diz o escritor aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus é eterno, ontem, hoje, eternamente, ele não muda, e por ele não mudar, a sua palavra também não muda, a palavra de Deus não muda, esta é a palavra, ela não muda, a mensagem não muda, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ele não muda, a sua palavra não muda, e é por isso que não muda, é que o poder de Deus também não muda. O mesmo Deus que operou no passado, opera ainda hoje. E dentro dessa manifestação, quero falar aqui, eu já contei no curso desse trimestre, uma experiência que tivemos quando assumimos uma igreja, que o pastor nos enviou ali, porque havia um trabalho dividido, e fomos ali para solucionar o problema, para resguardar, salvar ali os remanescentes e cuidar para que o lobo não tragasse o resto. E ali ficamos e pedi a Deus para que o Espírito Santo nos ajudasse. E instituímos ali o trabalho. Nós falei isso há poucas lições agora, eu falei a respeito do culto, do tipo de culto. E ali nós fizemos a tarde da vitória. E neste culto da tarde da vitória, o que Deus faz? Deus salva, Deus entra numa situação. Uma mulher que tinha uma criança que estava com tumor. Nós havíamos há poucos meses sepultado um filho que passou por um problema de câncer. E o Senhor Jesus, aprove ao Senhor Jesus levar o nosso filho para a eternidade. 3 meses depois assumimos esse trabalho. E agora minha esposa estava pregando a palavra. E ela disse, e durante a ministração da palavra, uma pessoa vem à frente e houve aquele movimento. Não havia muitas pessoas, mas aquela que estava ali ouvindo, mais outro grupo de irmãos vieram à frente. Minha esposa quis saber o que era. Aí ela disse, já chorando, o tumor havia desaparecido, porque aquela criança ia passar pelo mesmo processo que o nosso filho passou e foi para a eternidade, mas agora, mediante a pregação da palavra, aquela criança foi curada. Glórias a Deus, foi curada, a família toda que estava desviada veio para a igreja, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, a igreja foi edificada, o poder da palavra foi confirmado naquele lugar. Irmãos, às vezes nós passamos por adversidade que não entendemos e achamos que o Senhor nos abandonou, mas não. Deus, ele sabe o porquê de todas as coisas. Deus, ele é o mesmo, ele não muda, mas existem coisas que são propósitos de Deus. Então, quando nós perdemos o nosso filho, foi um propósito de Deus, mas Deus não perdeu o seu poder e a sua palavra não perdeu a sua eficácia. Ele continuou a operar, ele continuou a fazer maravilhas, e ainda hoje o Senhor faz maravilhas durante a ministração, durante a oração, porque o nosso Deus é o mesmo e a palavra que pregamos é a mesma. Não importa a circunstância, pregamos a palavra a tempo e fora de tempo, e o Espírito
Santo, ele confirma. Assim a Igreja Evangélica Assembleia de Deus cresceu no Brasil, assim ela cresceu no mundo, mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é a fonte geradora de missões. A igreja, ela faz esse trabalho missionário. A igreja envia missionários, tudo movido pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos aqui vários homens de Deus que nós conhecemos, é conhecido do Brasil, é conhecido do mundo, é conhecido da igreja brasileira. Homens que saíram daqui do Brasil, como o pastor Satiro, que foi para a Colômbia. Ele foi ali movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o moveu na Colômbia e fez um grande trabalho, e o trabalho floresceu ali. Então nós vemos outras pessoas que foram para outros países e a glória do Senhor foi manifesta. Nós vemos o Senhor operando na África, vemos o Senhor ressurgindo o Evangelho ali na Europa, pelo trabalho feito pelo pastor Joel, que tem levado a mensagem do Senhor ali por toda a Europa. Nós vemos aqui, irmão, o poder de Deus sendo manifesto através da palavra, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é movido pela palavra de Deus. A ortodoxia da palavra não muda, e a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, somos a morada de Deus em espírito. O Senhor habita na tua vida, o Espírito Santo age na tua vida. Você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é nação santa, você é o instrumento com o qual Deus usa e conta para esta última hora tornar o seu evangelho conhecido, tornar a sua palavra conhecida em todo mundo. O Senhor conta com você, Ele conta com a tua renúncia, Ele conta com a tua dedicação, Ele conta com a tua vida aos pés da cruz em santificação e disposição para ser usada pelo Senhor. Deus, Ele conta com cada um de nós, apesar de estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos perigosos, onde muitos estão buscando coisas, inventando situações teológicas, inventando situações para contraditar a palavra de Deus, mas nós sabemos que esses são os operadores da iniquidade e eles vão de mal para pior, mas a palavra de Deus, ela não pode parar. A palavra de Deus não parará, a igreja de Cristo não parará. Nós continuaremos até que o Senhor venha nos buscar e estaremos assim para sempre com o Senhor. Logo, eu quero concluir esta lição lendo esta linda conclusão que consta aqui da nossa revista. Encerramos esta lição e consequentemente esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum, mas com o Espírito Santo marcharemos até que o Senhor Jesus Cristo volte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.